gravando. Tá gravando, tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai começar a nossa terceira reunião do Concam. É uma reunião extraordinária de tentar colocar a pauta só. Eu coloquei alguns itens a mais na pauta, mas se fosse estender mais o caso do regimento, a gente deixaria só para o regimento, né? A gente sai com o regimento daqui e aí o resto são mais comunicados. Então, o professor Dene falar um pouquinho do regimento, como é que está, porque foram passar todas as modificações para ele. E aí a gente vê se precisa mais tempo ou não, a gente já vota logo do regimento, se tem alguma consideração a mais. Tá? Então, vou falar com o professor Dene. Bom, foi entregue uma cópia, né, pessoal, a última reunião. O que foi acrescentado das sugestões que vieram foi o professor Maroni que pediu para acrescentar sobre justamente a gravação da reunião. Então eu acrescentei um artigo, tem como projetar, não? Eu acho que tem como ligar o... Não sei exatamente como é que funciona. Que tem o artigo 7 fala da divisão de como é a reunião. Então ele dá a leitura da pauta anterior, dá o rito da reunião. Na sequência desse rito, modifiquei, né, acrescentei um artigo como artigo 8, que a reunião é aberta à comunidade, a gente também não tinha posto isso. Você quer que eu leia? O artigo 8º? Pode ser. As reuniões do Concam são abertas à comunidade, interna e externamente, sendo gravadas e posteriormente disponibilizadas ao público. Foi essa aí que eu acrescentei. Em cima daquele que tinha passado. Já tinha passado. Que daí tá a parte da gravação que o professor Moreno sugeriu, e aí eu lembrei, não, é aberto ao público. O público pode vir, pode querer assistir. Eu não tinha posto participação, né? Não, participação não pode assistir, não pode participar só se tiver autorização dos conselheiros. Né? Então, por isso que ele pode assistir. E eu mudei, eu acho que o 23º, 24º, que era aquele que falava da aprovação das normas, que a gente até discutiu na última reunião. Então, o que eu coloquei? Que a direção-geral tem 30 dias para apresentar no conselho a lista das normas classificadas por prioridade. E a gente daí estaria posteriormente aprovando, então não deu data para isso, porque a gente também não sabe quantas normas existem atualmente no campus em vigência. Que colaboraram, que nos passaram até o dia que eu saí daqui, foi dois, três. Perto do que a gente imaginava ter muito, né? Não tem. O que eu conversei com a Luciana é que na realidade não foi combinado de montar uma comissão para poder levantar isso aí dentro do campo, se passar para a gente já uma... O que foi colocado, porque na proposta de regimento estava assim, a gente teria 60 dias para aprovar as normas e procedimentos do campus. Eu falei, não, tem muito, então o que mudou nesse regimento, nesse artigo? Que a direção tem 30 dias para apresentar para o conselho a relação de normas por prioridade. Ele vai apresentar, tem essas normas vigentes e a prioridade são essas. E aí a gente vai aprovando isso posteriormente. Então a aprovação ficou sem data. Ficou como data dele apresentar. Se ele vai montar uma comissão, aí é a TRG que vai, ele tem que trazer para a gente, Concam, a relação das normas que estão em vigência, essas normas, tá? E a gente vai estar aprovando, né? A gente numa reunião que ele apresentar, a gente decide como a gente vai estar fazendo isso. Então, vamos ver se minha memória não falha. Que foi combinado que essa comissão faria um levantamento, faria um estudo prévio e daria uma posição. Como é que está a situação de cada nome? Né? Isso foi sugerido pelos conselheiros, pelo vídeo que eu vi. Porém, o próprio Nelson falou assim, não gente, eu vou levantar quantas tem e depois eu passo para o conselho. Não foi aceito. Então, mas isso não teve um resultado efetivo, né? Pelo que eu percebi. Que só teve 2 apresentadas. Três. Só da parte de construção civil você falou que tinha quantas? Tinha 7? Não, são laboratórios. Não, laboratórios. Isso. Laboratórios são 2 laboratórios, né? São 5 laboratórios, mas eles podem fazer um para todos os laboratórios. Não, porque você falou que já tinha sido apresentado dos laboratórios. laboratórios. Os laboratórios são de civil ou de biologia, no 4 ou 5. Esses foram colocados lá. Só que não foram entregues as outras para revisão. A gente fez a primeira aprovação, que eu aprovei, aí agora foi passado para os coordenadores para eles fazerem a segunda aprovação. Não está funcionando. Não,
para eles. Aí eles vão fazer a revisão. Acho que só de matemática, de edificações, mas o outro entregaram. Foram 3 só que entregaram. Só que esses aí não tem aquela pressa violenta, não tem nada de complicado para eles. Tá? Então são três normas que tem nos laboratórios que são muito parecidas. Na verdade, uma cópia deles só tem alguma coisa que identifica o nome de quem é o coordenador, o horário de funcionamento, coisas assim. O uso de EPI, no caso do civil, todos não tem. Mas não são. Acho que deve ter umas 5 normas de laboratório que são muito parecidas, muito idênticas. Então acho que dá para provar tudo numa pancada só. O que no caso, no nosso regimento, o que eu alterei? Porque eu tinha lá na minha primeira proposta, teria um prazo de 60 dias para apresentar todas as normas e a gente aprovar. Não, tem muita coisa, então peraí. Então o que eu fiz nessa. De quanto, O que eu fiz nessa que seria uma disposição transitória. A DRG tem 30 dias para trazer para o Conselho quais são as normas vigentes e a questão de prioridade. O que ele tem como prioridade? Para o campus. E aí nós vamos receber isso. Aí a gente, em cima disso, nós vamos estabelecer como a gente vai fazer e a gente vai fazendo as aprovações das normas. Daí já não tem prazo, não fiz prazo, porque a gente não sabe quantas normas são. Se tiver 200 normas, aí não tem como, a gente vai ter que escalonar. O que mais tem norma é a GAD, a que mais tem norma. Tem umas 30 normas lá, mas todas elas são da reitoria. Então a gente não altera nada. É só o que é interno, que é a norma que vem da reitoria. Essas normas ali a gente não altera nada. Não altera nada. Então aí as nossas normas estão sendo criadas ainda. Então boa parte está sendo criada ainda. Por exemplo, do veículo vai ser criada uma norma do uso dessas instalações de auditório, aqui vai ser criada uma norma. De salas aos finais de semana e outros. Vamos criar uma norma, então essas normas ainda não existem. Existiam as normas, existiam acho que 6 ou 7 normas para cada laboratório de uma norma e a gente acabou condensando elas, tentando facilitar elas, colocar tudo num pacote só. Então, essas aí tem, acho que sei lá, 7 ou 8 normas, mas todas elas são muito parecidas. Nelson, mesmo se tratando de normas feitas pela reitoria, seria bom o conselho estar a par e divulgar Quais são? Porque veio muita coisa de lá e assim, um ano é uma coisa, outro ano é uma coisa, outro mês é outra Que coisa. na verdade isso pode mudar as normas internas nossas. Então. Ou influenciar as nossas normas internas. Exatamente. Você está só sabendo, está ciente. Porque às vezes a pessoa pensa que pode, não pode, às vezes não faz, mas pode. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento. Então, uma vez que passa pelo conselho, os conselheiros já estão cientes, e ser divulgado amplamente, melhor ainda que todos do campo são conhecedores desses manuais. A gente só não pode alterar, né? Podemos melhorá-lo, né? Se tiver falha ou se ele é muito amplo, vácuo, né? Isso, A gente se pode ele é muito estabelecer aberto, a norma interna. se for do interesse do campo, a gente pode fechar. E se for muito fechado e tiver brecha, a gente pode estar abrindo. Tá. É legal a gente dar uma Dá uma olhada nessas normas todas. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Então, basicamente, daquele papel que foi distribuído na última reunião, né, da norma da primeira prévia, só teve essas 2 alterações. Uma coisa que eu fiquei na dúvida foi assim, as normas vigentes, que não passarem pelo conselho, elas vão ser válidas? Então, Porque, por exemplo... por isso que lá eu peço para ele enumerar todas e passar pela gente. Daí a gente vai revalidar essas normas. Porque, tudo bem, é antiga, mas aí ele fala que todas as normas só são válidas pela resolução 45, só são válidas se passar pelo Conselho. Na verdade, diz que o Conselho que é o órgão que pode estabelecer normas e procedimentos internos do campus. Então é interessante, por isso que ele prioriza as normas mais antigas e a gente vai aprovando de acordo com a prioridade da DRG. No antigo não tinha isso, né? Não tinha isso frisado. Só serão válidas, aprovadas. Não tem como válido. Diz que é responsabilidade do Conselho de Campos, estabelecimento de normas e procedimentos internos. Aí o que acontece? Tudo bem, é antes da resolução, mas é complicado, né? Se usar um procedimento não aprovado, depois que diz que quem aprova uma norma ou quem estabelece a norma é o Conselho. Então é interessante que seja feito isso. A gente faz a revisão. Foi o que eu pedi, foi feita a revisão. Como a gente não tem, acho que tem 4 de laboratório que passaram, as da JET não passou, e as em vigor são 2, manual de substituição e manual de frequência. São 2 que estão em vigor. Das normas de todo o campo.
Então deve faltar 2 ou 3 laboratórios que ainda não foram feitas, mas as outras a gente tem as zonas, são as zonas de fora. Fora aquelas independências, outros dias já foram passados por aqui. Ok. Então, eu não sei se a gente tem necessidade dessa comissão. Eu acho que são muito poucas. Eu acho que são poucas zonas para a gente. Eu nem pus como comissão, eu pus que a DRG estaria fornecendo essa lista dentro de provou o regimento, vamos dizer que a gente aprova. Dentro de 30 dias estaria fornecendo a lista por prioridade. Tipo, a minha prioridade é essa. A gente analisa com relação a isso. E como são poucas, eu acredito que 3 por dia a gente consegue ou mais. As de laboratório a gente consegue fazer de uma vez só. A gente só pega a diferença que existe entre elas, só tira o diferencial, acabou. Muito rápido. As de laboratório elas foram colocadas diferentes por conta de que de química você vai ter um monte de EPI, vai ter um monte de regras que você vai ter que colocar, não vai poder entrar de short, não vai poder entrar. As outras de laboratório já não tem isso. Essas diferençazinhas que marcam o outro. Podia criar uma mais geral, né? Não sei. Criar um modelo, né? Modelo, depois as particularidades. Depois uma particularidade você vai fazendo como anexo ou como adendo àquela norma, não sei. A gente usou uma grande. Deve ter eleição para coordenação, de alguma forma, deve ser eleito coordenador do laboratório. Foi usado uma norma geral, não lembro qual professor trouxe de uma universidade, que as normas de laboratório, assim, basicamente são gerais e assim, é uma coisa ou outra que tem diferença. No caso de construção civil, o de recursos naturais e o de construção civil são muito próximos do que é. Não pode entrar comendo, não pode entrar de sapatinho aberto, escarpãs, chinelinho, não pode entrar de bermuda, sem dizer só calça. Então a mulherada tem que manter o cabelo preso, fazer uma atividade, óculos de proteção. Então, em relação à construção civil e recursos naturais, são bem próximos. Então, assim, não tem muita. Vai demorar muito tempo para se aprovar, tem muita particular, assim, coisa que foge do comum de qualquer laboratório que tenha manipulação de equipamentos, de ferramentas que possam alcançar algum. O que a gente fez delas todas separadas para dar liberdade para o coordenador, que ele quiser mudar, por exemplo, eu quero mudar o modelo, eu não tenho modelo, mas eu quero mudar no modelo. Não, todo mundo vai ter que chegar, então fica um pouco mais demorado. Então, ele criando separado, ele vai e quer alterar alguma coisa, ele altera lá diretamente no modelo municipal, por conta disso. Mas dá para a gente pensar no modelo, cria um modelo genérico e depois você coloca, olha, esse laboratório tem essas específicas aqui. Fora os laboratórios, tem esse modelo para salas de aula, para aulas? Para salas de aula, não, para sala de aula não tem. Não existe. Não, isso só para o laboratório mesmo. Laboratório, tá? Só para o laboratório. Que eu não lembro, não sei se aí entra o laboratório de informática. Isso, Tem também? Tem as regras do laboratório de informática, o 118 tem específico, é um laboratório de informática, mas tem a área específica para ele, tem esses detalhezinhos. Eu acho que a gente pode fazer, coloco os 30 dias, né? A gente pega aí de 2 em 2 e vai fazendo conforme as prioridades. Primeiro a gente aprova de laboratório todos, que as outras ainda estão sendo estudadas. O que mudou é que, na verdade, pede ali, nessa classe, se quiser dar uma olhada aí, pede para vocês colocarem as que estão em vigência. Então, as que estão sendo preparadas, o doutor não está sendo preparado, não é por quê? Seriam as que já estão em vigência para você apresentar a lista por prioridade, porque, vamos dizer, já está vigorando uma determinada norma. Devemos ter uma norma que foi aprovada antes do conselho e que está sendo usada, norma interna. Tem que passar pelo conselho, mas aí você vai pôr na lista qual é a prioridade. Essa aqui é a primeira que trata de determinada situação, é prioritária. E aí a gente vai analisar por questão de prioridade da direção, porque são as normas que vocês estão usando. E seria essa a ideia. E aí teria só esse prazo para apresentar a relação. 30 dias. A relação é essa por essa prioridade, das que estão em vigência. As que estão sendo elaboradas não tem por que a gente apressar, está sendo elaborada, não tem nem sentido. E aí assim, porque como a norma estaria em vigor, aí a gente precisaria dar uma olhada, pelo menos assim, não, beleza, todo mundo concorda, vamos aprovar, que esteja tudo certo, vamos pôr assim, pelo menos para já estar legalizado dentro das resoluções, para pelo menos amanhã qualquer coisa, não, já foi passado pelo CONCAN, tudo certo. Com relação ao regimento,
Vocês querem fazer uma leitura do regimento? O que vocês sugerem para a gente trabalhar com a agência brasileira, ouvir alguma coisa? Inclusão você não passou para nós, hein? Não deu tempo. Eu vou pedir para eles virem ligar aqui a televisão. A gente vai olhar só um minuto. HDMI lateral. Será que era o lateral? É. Cadê Vai lá em Source. A minha no Search, no Input, qualquer coisa dessas parecidas. Tem outra página. Tá na outra página. Foi? Era luxa. Ou Ok. Poucos. Ele não está deslocando. Você não está ligado. Esse é a TI lateral. é isso. Esse? Passou grande. Nossa, a gente conseguiu, hein? Você precisa da ajuda da... Deixa eu mandar aqui. Tá no primeiro ano, só tá. Ainda tá lendo? Não. Quer que eu aumente mais? Consegue, todo mundo consegue ler? Tá, Vamos lá. Deixa eu passar aqui pro primeiro. Então, só para fazer uma lida geral, então, né? Estamos querendo agora tudo do Instituto Federal de São Paulo, de conformidade com a decisão 45 de 2015, especialmente o parágrafo único com instância máxima, caráter relativo, constitutivo normativo, como funcionamento tal, são definidas a redação desse regulamento. Os representantes da comunidade externa com câncer serão dispostos em lista única, conforme suas categorias estabelecidas no inciso, blá blá blá. Será efetuado um sorteio para determinar os representantes de cada categoria junto ao CONCAN, conforme o parágrafo único quarto da resolução. Isso aqui é relacionado ao aluno de egresso, né? Na verdade é o egresso e as externas, né? Porque ele fala que é por sorteio que tem que ser determinado pelo nosso regimento. No caso todos ou no caso só o egresso? Lá no coisa eles chamam representantes da comunidade externa, todos eles. Então, por exemplo, porque a gente tem, no caso da... Aí vai ser por sorteio. Então, a gente, por exemplo, tem 3 na Secretaria de Educação. Deu certo. Tem 3 na Secretaria de Educação, a gente faz o sorteio dos 3. É isso. Todo mundo concorda? Então, tá. Primeiro, resultado do sorteio, numerados representantes de lista de cada categoria, sendo o primeiro número 1, segundo 2, assim sucessivamente, até o término dos nomes da lista de cada categoria. Será efetuado o sorteio 5 desses números para estabelecer uma classificação, uma ordem de chamada. Tá, então, vão ter os nomes, a gente vai sortear todos eles, colocar uma lista com esse sorteio e vai chamando até se esgotar essa lista. Tá. Eu pensei numa forma bem simples, né? Porque para não ficar inventando moda. Tá, essa indicação, por exemplo, por mais os nomes, esse sorteio dos nomes, essa indicação ela ocorre pelo CONCAN, por exemplo, da Secretaria de Educação, né? Desculpe, né? Representando a Fabiana. Identificações. Terceiro Aluno, representante do aluno. Tá, representante de aluna, desculpa. Tá. Pensei que era da Fabiana, de representante de pessoas, representando a Secretaria. A Secretaria, eu pedi uma indicação para a Secretaria. E a Secretaria me mandou a indicação. Então, no caso, eu vou pedir uma indicação para a Secretaria, eu peço 3 nomes, ela vai mandar 3 nomes, é isso? Você funciona assim? Essa parte do externo está na própria 45, que só tem que a gente tem que pôr no regimento interno, nossa, é como é feito o sorteio. Tá. Então, assim, a gente está lá que tem que ser representantes O estadual municipal. Municipal, que está já na 45, então por isso que eu não incluí aqui, que eu achei que botar lá, não tem que por aqui.
E aí de associações de classe, aquelas coisas todas. É o outro terceiro pode a gente escolher também. A gente pode pedir e eles indicarem. A gente faz sorteio não só dos nomes, mas também, por exemplo, de a Secretaria Municipal de Caraguá, de São Sebastião, que todos queiram participar, você vai sortear um deles. Então, na Secretaria de Educação, a gente faz um sorteio, pede-se lá, a Secretaria de São Sebastião manda 3 nomes, ela manda 3 nomes, a gente faz o sorteio por Um nós. sorteio e estabelece uma Tá, lista. por mim, todo mundo tranquilo, É tranquilo, só uma crítica até ao próprio IM 45, porque foi baseada no Instituto de São Paulo, né? Onde tem aquele monte de gente querendo participar. Sim, aqui não. Né? E aqui não, às vezes se não for uma indicação, Se não for indicação, não vai. Isso é verdade. Aí no caso do terceiro, lembra que é o externo da associação comercial, aquele que diz, né, associação comercial, outras coisas, a gente tinha, na primeira reunião, a gente tinha tido a ideia de colocar aberto para que todas as associações que tem aqui, ONGs e todas elas sugerissem o nome. Não, isso Continuamos com a mesma ideia. Isso está na 45. Não, esse não está na 45, ele está assim, ele tá, você pode chamar quem for. Quem você mas quiser. a gente pensou assim, vamos chamar quem está interessado. Ah, sim, e aí a gente faz a lista aqui. Mas eu pus também a categoria, o representante de cada categoria. Tá. Então, o que eu imaginei, peço a opinião de vocês. A gente abre um formulário, distribui, igual distribui o PPP, distribui para todos, manda um e-mail para todas as associações que estiverem aqui, pede a indicação do nome de cada uma delas, e aí faz uma listona gigante e a gente faz um sorteio de qual seja essa lista. O Concam faz se notificar fazer um sorteio. Sim, é isso mesmo. Então esse mês de maio a gente vai fazer isso, tá? Esse mês de maio O restante vai fazer essa divulgação. Só uma licença, eu acho que o Canela também percebeu isso, mas a senhora está representando quem? Os alunos. A senhora falou de uma moça. A senhora não é no conselho consultivo da sala? Ah, então você está Da sala 117. Só tá na sala errada. Ah, é? Foi o Marcos que trouxe, né? Essa era para a reunião do conselho. O conselho é falar da turma. É que aqui é o conselho da Você faz um favor, Vanessa, de lá da sala, só rapidinho. Que é o terceiro módulo vespertino ou é o terceiro módulo noturno? Terceiro módulo da SART. Da tarde, então é na 117. Eu levo a senhora lá. Até ver se já começou. E ela falou que ela é representante de aluna. Os Os dois estão faltando sobre Então, mas isso. Pois é, eu também, depois que me toquei, a hora que você falou que eu me toquei, eu falei, realmente só tinha 3, né? Ele tá priorizando, na verdade. Eu não estava prestando atenção. Então, aí faz isso em maio, a gente faz esse sorteio para o aluno, tanto para o aluno, aí no caso dos alunos egressos, eu vou pedir para cada coordenação indicar pelo menos 3 nomes. Né? Mas antes da indicação, desculpa, antes da indicação do aluno ingresso, a gente já havia conversado sobre isso. Primeiro, disponibilizar à comunidade, a esses egressos, a oportunidade de quem tem interesse. Eu acho que é mais interessante, não sei o que você mais pensa. Sim, porque às vezes uma pessoa interessada não tem uma pessoa indicada. Não. Exatamente. Legal. Tá, E o nosso tá, objetivo Você é pode esse. pôr no aviso na No própria site, enfim. tá. divulgar, aí o aluno que estiver interessado e um aluno participativo, mas Até mesmo assim, esse comunicado poderia englobar tudo. As Isso é interessante. secretarias, entendeu? Sim. Os municípios. Aí se a gente vê que não deu nada ali a ninguém, aí A gente vai começa- faz tá ótimo, perfeito. legal. Quando a gente fala comunidade externa, aí é ex-alunos, comunidade civil. Não, etc. isso, então 3. Um é das secretarias, ou Secretaria de Educação ou da estadual. O outro é o aluno egresso e a outra é de associação comercial e são outras sociedade civil. São 3. Os 3 estão englobados aí nesse. Isso, dois. nessa ideia de sorteio, indicação, por sorteio. Todos eles estão E indicados quem sempre, compõe comunidade externa. está estabelecido lá na 45. O que a 45 pede para a gente determinar É como. é feito o sorteio. Então, o terceiro seria, o primeiro classificado para sorteio de cada categoria será chamado por concurso de possibilidades, chamado segundo sucessivamente.
nomes restantes listos. Então a gente teria são considerados suplentes, né? Ótimo. Perfeito. Se vier 10, o primeiro, o resto, os outros 9 são suplentes, vão chamando conforme. Tá, ocorrerá a vacância, renúncia voluntária do conselheiro, pode ser formulado por escrito, falecimento e impedimento definitivo do conselheiro comprovado no documento próprio, descaracterização da representatividade do segmento ao qual o conselheiro pertence, incorrer nos incisos, tá, se faz a citação da norma. Aí nesse caso também é conselheiro de uma maneira ampla, que nem o caso da Cristina, que se aplica no primeiro item lá, né? Acho no caso Renúncia da voluntária. vacância do cargo de conselheiro nos seguintes casos, a renúncia voluntária, isso. Ela fez por escrito, ela e a Ana Regina fizeram por Mas tem a escrito. descaracterização, vamos dizer, você No entrou caso da como Regina. representante do professor, resolveu fazer um concurso técnico administrativo, se tornou técnico administrativo, você não pode permanecer. Você foi eleito como professor ou vice-versa, tanto faz. Tá, a vacância do cargo de qualquer conselheiro, o artigo 4º. A vacância do cargo de qualquer conselheiro será oficialmente declarada por decisão do CONCAN, formalizada com resolução que providenciará também os encaminhamentos para apostas do respectivo suplente, outros motivos cabíveis no caso de haver suplente. Tá. Então isso aqui, a partir do momento que a gente aprova o regimento, eu passo os documentos da Cris e da Regina. No caso a Regina era suplente, né? No caso, por exemplo, da Cris, tem um documento dela que ela passou, a gente já considera que faz daí esse artigo 4º, né? A gente aprova Isso, primeiro, ele aprovado. depois a gente vai a passo Depois a e gente formaliza o Canela como representante. Tá, não havendo aposta suplente prevista no caput desse artigo, será deflagrado novo processo eleitoral, se assim for indicado no caso segmento representado em data definitiva pelo CONCAN, visando manter a integridade. Isso, é ótimo. Isso aqui é onde a gente vai ter que disparar as eleições. Aí, como que eu imaginei? Nós temos a comissão eleitoral para diretor e para reitor esse ano. Então eu pedi para a comissão para eles elaborarem mês de maio, a gente pegar esse mês de maio inteiro, elaborar um cronograma e a gente fazer essa eleição para todos os suplentes e todos os que estão faltando ainda no conselho. Então a gente faria dos externos e faria dos suplentes para agora, para o mês de maio. Você vai seguir o mesmo rito do que já está na norma, né? Isso fica disparado por conta desse artigo. Segue todos os ritos e a gente aproveita a mesma comissão, porque montar outra comissão é muito difícil. Professor, aí é aquela coisa assim, né? E como eles não podem participar de coisa, eles já estão... A norma diz que você tem que ter pessoas indicadas pelas partes para fazer a comissão, Indicada pelas partes? para fazer a comissão eleitoral. Então, indicada pelas partes, mas a comissão eleitoral do campus, ela foi indicada pelas partes? Não, para a COCAN. Foi com o CONCAN? Mas se nós não fazemos, se ninguém faz objeção nenhuma, Eu quem também faz acho. parte da comissão? Quem faz parte da comissão, ele já tem as horas, né? Porque o problema, por exemplo, o professor na PIT, você não vai conseguir indicação porque ele vai falar assim, não, eu já tenho meus horários na PIT, está fechado. Você não vai conseguir indicação do professor. Ele já tem aquele horário que ele já colocou. E esses professores já têm no horário deles De certa forma, eles foram indicados pelas partes também. Eles foram indicados pelas partes. Eles, dentro de si, já existe uma comissão, né? Inclusive era para existir uma comissão permanente, né? O Instituto ele deveria ter uma comissão permanente lá, que já faz tempo. Eu alerto isso só contra o cumprimento da norma, que tem que ter uma ata, onde teve a reunião, onde foi indicado. O que a gente pode postar na ata, que ninguém fez objeção nenhuma, é mesmo disso. Mas Se existe a indicação dessa comissão pelas partes, dessa eleitoral, isso já existe. Foi indicada pelas partes, entre aspas, para cumprir a norma. Já existe uma comissão montada. existe uma comissão eleitoral montada no campus, né? Mas ela não foi indicada pela parte, foi? Foi indicada pelas partes. Ou foi Pelo menos indicada? os professores foi. Não, Foi nossa, foi foi O técnico não Não, saber foi disso. sim. Não, mas nem sequer foi divulgado. Não, o da comissão eleitoral para a direção, foi sim. Foi do ano passado. Foi no Lembra que pediu, ano a reitoria pediu para montar uma comissão eleitoral para diretor. O nosso grande problema aqui reside em uma situação muito simples, né? Informação que não flui, né? Por exemplo, essa comissão existe. Quem que é essa comissão? Onde que está? Por que não está no site? Por que não é informado? Porque essa comissão eleitoral ela é nomeada por São Paulo. Mas tudo bem. E por que não é publicizado isso? Professor, se eu não me engano, a comissão eleitoral, ela não foi indicada, né? Ela Não, ela foi indicada, ela foi feita a eleição pelos pares. não foi? Foi mentira. Não teve reunião Foi. para isso. Teve reunião, teve convocação. Não teve, professor? Teve. Deixa eu achar a listagem aqui. De achar professor, Eu tenho certeza de professor teve. Teve, sim, foi no mesmo De dia. professor teve.
Com Eu, certeza. salvo engano, eu não lembro a técnica administrativa. Se eu não me engano, foi no mesmo dia a convocação, mas aí eu Comissão não vou te eleitoral falar, local. porque eu acho que veio uma convocação com horários separados, mas teve. Para professor teve. Deixa eu achar quem que Certeza, participa sim. dessa comissão aqui primeiro. Houve uma. Foi meio. Houve uma escolha, mas tipo assim, Sim. foi só 3 que se voluntariaram mesmo. Então, Foi. pô, foi. Ah, só Não, teve, pelo teve. mas técnico eu não lembro. Você lembra? Foi uma convocação. Foi dando. Foi